Queremos cobertura do Scars of Honor e engajamento em vídeo, pontualidade de ver a galera pedindo Scars of Honor. Traga vídeo sobre o Scars of Honor, vai ser muito bom. Dá uma pesquisada no Maria, projeto, sendo muitos brasileiros estão apostando nele como um novo free to play. Vocês pediram muito, inundaram os comentários dos últimos vídeos clamando por conteúdos diferentes aqui no canal. E bom, esse momento chegou. O vídeo de hoje marca a expansão do Coreverso. E hoje vamos fazer o nosso primeiro contato com Scars of Honor, um novo MMORPG que quer te devolver aquela sensação que a maioria dos lançamentos recentes não conseguiu te entregar. Então já sabe, né? Deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações, viajantes! Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, onde vou lhes apresentar Scars of Honor. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero agradecer cada um de vocês que tirou um tempinho e foi lá comentar no último vídeo, fazendo sugestões de jogos que vocês querem ver aqui no canal. A todos o meu muito obrigada, e mais pra frente eu quero fazer um vídeo dividindo com vocês um pouco das ideias que eu tenho pro futuro do canal, fechou? Agora vamos pro nosso assunto do vídeo, vamos falar sobre Scars of Honor, entender o que ele traz de diferente pro gênero e ter uma coisinha sobre a monetização desse jogo que até agora eu tô tentando acreditar que é verdade. Mas vamos fazer o seguinte? Vem comigo! Scars of Honor é um MMORPG de fantasia desenvolvido pela Beast Burst Entertainment, um estúdio independente da Bulgária, fundado em 2020. E esse é o primeiro jogo da desenvolvedora, que nasceu com o sentimento de reviver a experiência dos MMOs clássicos, mas trazendo uma tecnologia mais moderna. A história do game se passa em Aragon, um mundo dividido entre duas grandes facções rivais, a Sacred Order e a Domination. Essa é a primeira grande escolha que o jogador tem que fazer no game, já que sua facção irá definir com quem você luta e como você se relaciona com o mundo. Cada facção possui raças que lutam sob seu estandarte, totalizando 8. Algumas mais clássicas, como humanos, anões e orcs, e outras únicas, como os Barons e os Grontars. E a depender da raça que você escolher, algumas classes estarão disponíveis, totalizando 10, como guerreiro, paladino, mago, sacerdote, druida, dentre outros. Esse sistema de facção, raça, classe, a meu ver dá uma boa variedade de estilos de jogo e acaba incentivando a rejogabilidade. E o melhor é que não é só estético, né? As facções, elas apresentam visões de mundo opostas e essa escolha de qual lado você vai começar já inicia a construir a identidade do seu personagem antes mesmo de você começar a jogar. E outra coisa que me agrada muito no desenvolvimento da Beast Burst é que eles ouvem ativamente a comunidade. No Discord é possível você participar de enquetes e até propor alguns temas para votação, além das perguntas e respostas frequentemente respondidas pela desenvolvedora, tudo lá no Discord. Então dá esse ar de proximidade que o público tem da desenvolvedora. E vocês aí, gostaram desse sistema de facções? Deixa aí nos comentários. A progressão do seu personagem acontece através de um sistema de talentos próprio de cada classe. Diferente de outros jogos, você não vai poder colocar todos os pontos possíveis na árvore. Será necessário escolher um bloco de habilidades do que você quer se especializar. Além do sistema de talentos, o jogo inova trazendo as Scars, ou cicatrizes, que são adquiridas no jogo através de leveling e encontro com monstros elite, que vão aumentar seus status e garantir habilidades únicas. Tá aí um sistema que me parece que traz bastante profundidade pro jogo, né, pro personagem em si, também alimenta aquela rejogabilidade, dá a impressão que você tem coisa demais pra fazer e testar no jogo. Eu particularmente gostei da proposta, mas honestamente eu ainda não sei o que pensar sobre esse sistema de Scars, então é algo que eu vou ver um pouco melhor, né, vou conseguir analisar com um pouco mais de cuidado quando eu estiver jogando o game. O mundo aberto é um convite à exploração. Sem montarias até o momento, você pode fazer quests que possuem mais de uma solução e que afetam como a história se desenrola. Para o crafting, você tem atividades de extração e coleta, como mineração, derrubada de árvores, herbalismo, culinária, pesca, forja de armas e alquimia.
tudo com minigames interativos para tornar tudo mais dinâmico. Me agrada a variedade de atividades disponíveis, que é algo já comum dentro desse gênero de MMORPG, mas que assim, com um pouquinho de cuidado, né, com um talentozinho, você consegue tirar essa sensação de uma atividade muito mecânica e cansativa, dando um pouco mais de versatilidade para esse tipo de atividade do jogo. Sobre a proposta de mundo aberto, eu acho interessante que a Beast Burst está indo de encontro ao que a maioria dos MMORPG tem feito ultimamente, que é dividir os jogadores do mundo em canais ou shards, fazendo com que você tenha talvez um melhor desempenho para aquele canal, para os canais de forma individual. Só que, honestamente, eu prefiro como a Beast Burst está fazendo agora, colocar em um canal um monte de jogadores, né, para dar aquela sensação de um mundo vivo e povoado de verdade. Eu acho que isso de fato resgata um pouquinho daquele sentimento dos MMOs antigos, onde as cidades viviam praticamente o tempo inteiro lotadas. Por outro lado, algo que me preocupa um pouco é o fato de você ter um mundo aberto que parece bem grande e você não ter montarias. Pelo menos esse não é o plano inicial. Eu não sei ainda como é que vai ser a questão das quests, o deslocamento pelo mundo. Eu não tenho ideia se vai ser algo cansativo, como às vezes acontece em alguns jogos, ou se de fato vai só te incentivar a explorar um pouco mais o mundo. Então, vamos ficar de olho nessa questão também. E vocês, o que vocês acham desse estilo de jogo que meio que te força a explorar o mundo aberto? O que acham também de ter o mundo mais povoado e menos divididos em canais, né? Para ter aquela experiência mesmo de multiplayer massivo. Te alegra ou te preocupa? Será que meu PC vai explodir com aquele monte de player soltando skill ao mesmo tempo? Quero saber de vocês, então já deixa aí nos comentários. Agora falando de combate. O jogo usará um sistema híbrido combinando Tab Targeting, que é quando você trava um alvo durante a batalha, e Skill Shot, onde você precisa mirar e acertar a habilidade. O combate PVP será feito primariamente em Battlegrounds 5v5 instanciados, arenas, além de áreas 1v1, 2v2, 3v3, e não há planos para que haja algum tipo de conteúdo full loot. A ideia de trazer mecânicas híbridas para o jogo é algo que me parece muito bom. Dá uma certa acessibilidade para quem não tem mais os dedinhos jovens e os reflexos apurados por conta do Tab Target, né? Afinal, você consegue travar ali um alvo e fica muito melhor para o combate. Por outro lado, eu acho que também não torna algo monótono e repetitivo, quase que automático, né? E também não torna algo previsível. Afinal, você vai precisar se movimentar bastante, desviar de algumas skills, e eu acho que isso também acaba melhorando essa sensação de combate no jogo, né? A experiência do jogo no geral. Quanto ao PVP, eu sei que esse é um tema que gera muita polêmica quando a gente fala em MMORPG. Porque quem gosta desse combate direto, normalmente não gosta de jogar esse tipo de modo, né? No caso o PVP, em instâncias. Gosta do mundo aberto, gosta de ter ali um local para fazer aquela baguncinha. Então assim, para mim ainda não ficou 100% claro se o PVP vai ser exclusivamente nesses modos distanciados ou se vai haver alguns pontos do mapa em que você vai poder fazer esse PVP, né? Vai poder lutar contra outros jogadores sem nenhum tipo de punição, ponto de karma ou alguma coisa nesse sentido. Então se você aí já sabe como é que vai funcionar, me conta nos comentários. Também eu quero saber de vocês, né? Como é que vocês preferem esse PVP? Instanciado ou mundo aberto? Mas e para quem gosta de jogar sozinho? O Scars of Honor tem espaço para isso, mas até certo ponto. Algumas atividades foram projetadas para serem feitas de forma solo, como as missões, por exemplo. Porém, para os principais conteúdos, você vai precisar estar em um grupo. E não apenas estar lá, mas a coordenação entre os membros da PT parece que vai ser bem relevante. Para isso, o jogo já vai contar com um sistema de voice chat integrado que vai permitir com que você consiga comunicar e organizar as atividades em grupo que precisa fazer. As dungeons, por exemplo, foram feitas para grupos de 5 pessoas e são geradas de forma procedural, ou seja, cada run tem inimigos, armadilhas e caminhos diferentes, contendo puzzles, chefes e caminhos ramificados que podem levar o grupo a destinos distintos a depender da sua escolha. Para mim, esse é o equilíbrio perfeito para um jogo MMORPG. Você consegue fazer ali algumas coisas sozinho, né? Principalmente algumas quests, mas o conteúdo principal em grupo. Eu acho que melhora e muito a experiência. E assim, eu sei que tem muita gente que não gosta de jogar com outras pessoas, que prefere jogar esse tipo de jogo muito mais sozinho.
pô, rapaziada, a gente tá jogando MMORPG, né? A gente tá falando de um jogo multiplayer massivo. Então eu acho que é muito justo que os principais conteúdos sejam feitos em grupo. E a ideia de tornar isso não obrigatório aqui no Scars of Honor, né? Mas pelo que eu entendi, você vai precisar de grupos para essas principais atividades. Para mim isso faz parte da experiência do jogo. E eu particularmente gosto de conseguir equilibrar um pouco mais isso. Mas eu quero saber de vocês, né? Se vocês concordam comigo, se vocês discordam, já lança aí nos comentários. Eu não sei vocês, mas quando eu parei para pesquisar sobre o jogo e eu vi tudo isso, eu confesso que eu dei aquela animada. E quando a gente se interessa pelo jogo, vem aquela perguntinha-chave: eu tenho que pagar para jogar? E bom, no quesito monetização, eu só tenho boas notícias para dar para você. Isso porque o jogo virá para PC free to play e sem mecânicas de pay to win ou loot boxes. A ideia é monetizar apenas em itens cosméticos e que não impactem em ganho de poder ou progressão do jogo de alguma forma. Passes de batalha estão previstos para o futuro, com recompensas que também não afetem progressão e sem que expirem. Você compra e tem o passe para sempre. Você remove do jogo mecânicas que incentivem vício ou FOMO, aquele medo de você estar perdendo alguma coisa, que precisa entrar no jogo para acompanhar e continuar progredindo. E honestamente, esse é um movimento completamente contrário do que a gente vê na maioria da indústria, e eu não tô nem falando sobre jogos. Então assim, para um estúdio que tá estreando no mercado, eu acho que essa já é uma declaração de intenções muito bem feita por parte da Beast Burst. Então vamos acompanhar e vamos torcer para se manter assim. Bom, com tudo isso apresentado, a única pergunta que falta é: como começar a jogar? O jogo está em estágio alfa de desenvolvimento e atualmente está rolando um playtest aberto que vai até o dia 11 de maio de 2026. Para participar, basta entrar na página da Steam do jogo, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e adicionar a sua lista de desejos. Depois disso, é só ficar de olho no e-mail da sua conta e adicionar o jogo à sua biblioteca. Pode ser que demore um pouco para sua chave chegar, afinal, mais de 100.000 pessoas adicionaram o jogo à lista de desejo e as keys vão ser enviadas em ondas para que eles possam controlar minimamente os testes. E esse teste vai ser gratuito, meus amigos, e apenas o primeiro playtest aberto da Steam. Tudo indica que haverão outros testes no futuro, e se eu fosse você aí, já clicava no botão de inscrição e ativava as notificações do canal. Afinal, nós aqui do Coreverso vamos continuar cobrindo o Scars of Honor até o lançamento. Fechou? E o que esperar desse playtest? Bom, para começar, o jogo ainda não vai vir com servidor para a América do Sul. Afinal, estamos falando de testes iniciais. Então, o ping deve atrapalhar um pouco. Apesar disso, o jogo já possui interface e legendas em português, mas a dublagem será em inglês. 6 das 8 raças estarão disponíveis, mas poucas classes poderão ser testadas por agora. Vai ser possível experimentar o sistema de talentos e scars, battlegrounds e arenas, quests, atividades de crafting e dungeon. E bom, depois de horas de pesquisas para conhecer e me aprofundar sobre o game, eu confesso para vocês que eu tô muito hypada para esse jogo. Apesar do teste de agora ser inicial e a experiência não ser completa, o game deu indícios que de fato não vem para ser só mais um no mercado de MMORPG. Desde a forma com a qual a Beast Burst lida com a sua própria comunidade, né? Como é que eles movimentam as redes sociais, conteúdo sobre o jogo, a forma com a qual eles se comunicam com a sua comunidade, né? Com o seu público, e até mesmo o tanto de coisas que já tem disponível para esse primeiro alpha teste aberto na Steam. Todas essas coisas me dão uma grande confiança e me dão essa certeza de que eu quero acompanhar esse jogo até o lançamento. E é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. É o primeiro que eu trago aqui nesse formato e em um conteúdo diferente de Core Punk, que até o momento era o nosso único assunto aqui no canal. E eu aproveito para reforçar os meus agradecimentos para cada um de vocês que indicaram o jogo. Sério, que jogo maravilhoso, muito obrigada mais uma vez. E se vocês tiverem alguma sugestão, algum feedback para mandar nos comentários, pode deixar aí que eu sempre leio e respondo todo mundo. E antes da gente finalizar, eu quero aproveitar e perguntar para você aí, tá jogando playtest? Com qual raça ou quais raças aí você já testou? Deixem aí nos comentários, até mesmo para eu entender como direcionar os próximos vídeos a respeito desse jogo aqui no Coreverso. E já falando nos próximos vídeos, eu quero aproveitar e pedir a sua ajuda.
ajuda, sim, o seu auxílio, principalmente para você que tá jogando o playtest agora. Eu quero que você jogue um pouquinho mais e deixe aqui nos comentários qual é o tipo de conteúdo que você tá achando mais relevante, interessante no jogo até agora, até mesmo para eu voltar a minha atenção para esse tipo de coisa e poder agilizar também na criação de novos vídeos a respeito do Scars of Honor aqui para vocês. E é isso, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar aquele like se você gostou desse vídeo e se inscrever aqui no canal, ative as notificações, afinal a gente vai continuar trazendo mais conteúdo de Scars of Honor com selo de qualidade do Coreverso. Então é isso, um grande abraço e a gente se vê por aí, pelas dungeons lá em Aragon. Até lá!